A paz, meus amados, glória a Deus, aleluia. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Queria compartilhar uma palavra de Deus com você que está no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3 para a glória de Jesus. A Bíblia diz aqui nesse capítulo de Tessalonicenses, no versículo 1 ao 3, ele diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, amados, eu quero deixar uma palavra para você que é de muita importância para todos nós, para toda a igreja do Senhor Jesus. Paulo aqui está alertando aos Tessalonicenses que a volta de Jesus não seria naquele período. E para que a volta de Jesus acontecesse, primeiro teria que se manifestar, ou seja, primeiro teria que vir a apostasia. E aí a manifestação do filho, do homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. Então Jesus, o Paulo está afirmando que a vinda de Jesus, ou o retorno de Jesus, essa reunião da igreja com Jesus não acontecerá sem que antes se manifeste o anticristo, ou seja, e assim venha a apostasia. Paulo escreve essa carta, e um dos motivos dele escrever essa carta é corrigir erros doutrinários, onde havia falsos profetas trazendo essa perturbação para o meio da igreja, dizendo que havia chegado ali o dia do Senhor. E ali havia muitos outros ensinamentos errados, ou seja, que eram trazidos por esses falsos profetas para ensinos incorretos, para levar o povo a se desviarem da verdade, se desviarem da palavra do Senhor e da fé. E Paulo diz que para que eles não permitam que o vosso entendimento, ou o entendimento deles, né, a maneira deles pensar, mudasse por causa desses ensinamentos, dessas conversas que estavam vindo entre eles, esse ensinamento incorreto, perdão. E ali Paulo ele diz: olha, mesmo que alguém diga que em alguma das nossas cartas que escrevemos, ou seja, tem algo afirmando isso, não creia nisso, né? E Paulo deixa claro aqui que isso acontecerá, a vinda do anticristo, aliás, a vinda do anticristo, o título até mesmo para essa palavra é os sinais da vinda do anticristo. Ele diz que um dos sinais, eu quero deixar aqui dois sinais da vinda do anticristo, seria esses sinais que Paulo está afirmando, ou seja, a apostasia. Mas eu quero deixar aqui também que no versículo 7 ele diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. No versículo 7, a Bíblia diz que Paulo, ele falando aqui, diz que o mistério da injustiça agora já está operando, né? Que mistério de injustiça é esse? O mistério da injustiça fala aqui, mistério da injustiça significa ensinamentos incorretos, ou seja, falsos ensinos, falsos mestres ensinando coisas incorretas para o povo de Deus ou para as pessoas. E isso já vem, esses ensinos incorretos, ele já vem de uma longa data, já tem uma atividade de muito tempo atrás. Mas vamos dizer assim, o seu período mais elevado nós estamos vivendo agora. Esse período que nós estamos vivendo é o período mais elevado, ou seja, desses falsos ensinos, ou seja, e os falsos ensinos, os ensinos incorretos, ou seja, enganam as pessoas e faz com que as pessoas elas mudam a sua maneira de pensar, ou a sua fé, a maneira de crer, ou seja, sejam influenciadas por esses erros, por essas falhas. No livro de Mateus, vamos ler aqui, 24, Mateus 24, 10 e 12, ele diz assim: nesse tempo, muitos são escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. No versículo 3, a Bíblia fala que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui fala duas coisas, perdão. O Senhor Jesus, ele fala que no final dos tempos, ou seja, multiplicaria-se os falsos profetas e o amor de muitos se esfriaria, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Mas aí no 13 ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, haverá aqui um povo, ou seja, um povo que realmente se deixaram levar pelos falsos profetas, pelos ensinos incorretos, e essas pessoas se afastaram da verdade, se afastaram, abandonaram a sua fé verdadeira, a sua fé legítima, a sua fé pura em Cristo Jesus, para seguir os falsos profetas ou o ensino incorreto. Ou seja, então aqui esse mistério da injustiça é isso, é a ação dos falsos profetas trazendo ensino incorreto para a igreja ou para o povo de Deus. Agora, esse ensino incorreto, esses falsos profetas é que causam a apostasia. E aí nós estamos vivendo o auge da apostasia, nós estamos vivendo um período da sua elevação no nosso tempo, na nossa geração. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão se afastando. Apostasia significa desviar-se, abandonar. Ou seja, tanto Jesus como Paulo, ele traz aqui Jesus lá em Mateus, ou seja, também no 24, no Mateus 24, 5, vamos ler primeiro Mateus 24, 5, depois vamos falar sobre o que Paulo diz a respeito disso. Olha só, 24, 5 também, ele diz assim, Jesus, ele quando os discípulos chegam para ele, olha só, e aí eles disseram assim, quando serão estas coisas? No versículo 3, no Monte das Oliveiras, chegaram a ele, os seus discípulos, e em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ele diz, Jesus diz no 4, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, a pergunta dos discípulos é essa, quando estas coisas ocorrerão? Ele diz, quando estas coisas acontecerão, né? Serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda do fim dos tempos? Aí Jesus ele diz mais embaixo. Ele diz, olha, cuidado para que ninguém vos engane. O engano é que é o perigo. O engano é o grande perigo da humanidade. O engano, a mentira, a falsidade, é que é o grande perigo do homem, para o homem, para a nossa vida. Nós vivemos hoje num mundo em que somos enganados por todos os lados. A mídia nos engana, ou seja, os governantes enganam a população, mente para a população. Então, o engano é a arma do diabo, o engano é a arma do anticristo. É a grande arma do anticristo, é a mentira, é o engano, é a falsidade. Ou seja, existe duas coisas no mundo, que é a verdade e a mentira, que é preciso o homem focar. Ou seja, a mentira ela nunca cumpre aquilo que promete, ou seja, a verdade já é oposta, ela já cumpre aquilo que ela promete. Então, o diabo ou o anticristo, ele nunca cumpre aquilo que promete. E Jesus não, Jesus ele cumpre tudo aquilo que promete na sua palavra, irá se cumprir. Deus ele cumpre todas as suas promessas e toda a sua verdade. Eu quero trazer isso para você, presta bem atenção. O maior perigo para mim e você é o engano. É ensinos incorretos, são notícias mentirosas, são todo tipo de anúncios que são mentirosos. Então, precisamos estar alerta para isso, porque o engano causa o quê? O que o engano vai causar? O engano ele causa o quê? Ele causa a apostasia. Ele faz com que as pessoas abandonem a fé em Cristo, abandone o caminho, ou se desviam do caminho. Olha só que coisa forte o que diz aqui. Ou seja, aqui Jesus e Paulo, vou ler agora em 1 Timóteo 4, nós vamos ler no 4, 1 e o 2. O 1 e o 2 ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando a muitos nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, cauterizado a sua própria consciência. Olha só, tanto Jesus quanto Paulo, eles estão revelando aqui no fim dos tempos a condição, ou seja, a condição de uma parte da igreja, ou seja, a condição difícil de uma parte da igreja.
Ou seja, a condição moral, a condição espiritual e a condição doutrinariamente. Ou seja, e aí, Paulo ele diz aqui que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, ou seja, estarão vivendo uma vida apostata, distante de Deus, distante da fé legítima, legítima em Deus, em Cristo, na verdadeira. E aí ele diz que eles darão ouvido a espíritos enganadores, a espírito de demônios, a demônios, ou seja, a doutrinas de demônio. Então, eles deixarão de ouvir a Deus, a sua palavra, para ouvir a demônios, para ouvir a doutrinas diabólicas, né? Aí ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. As pessoas chegam falando com Jesus. Jesus diz lá no 5, olha, muitos chegarão dizendo eu sou Cristo. As pessoas chegarão falando no nome de Jesus. Elas chegarão falando de Jesus, mas os ensinos dessas pessoas são totalmente oposto àquilo que Jesus tem ensinado, àquilo que os apóstolos têm ensinado. Então, a apostasia significa desviar-se, abandonar, né? Olha só o que diz aqui no 2 Timóteo, no 4, versículo 3 e 4, ele diz assim, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha lá, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí outra tradução, amontoarão para si mestre conforme as suas próprias vontades. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Olha só, voltando-se às fábulas, olha só que coisa forte aqui. Então aqui nós temos aqui Jesus e Paulo revelando uma condição difícil da igreja nos últimos tempos, a condição moral, espiritual e doutrinariamente. Então aqui nós temos duas coisas, 2 graus da apostasia. Os 2 graus da apostasia, que é muito importante a igreja estar atenta, é o grau teológico, ou seja, e o grau moral. O teológico é as pessoas se afastarão dos ensinos bíblicos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Eles se afastarão desses ensinos bíblicos para seguir os falsos profetas. Ou seja, para seguir os falsos profetas, por quê? Porque os falsos profetas trarão para estas pessoas um ensino, ou seja, um evangelho ou uma palavra, ou apresentará a esse pessoal um evangelho fácil. Um caminho, aliás, nem um evangelho fácil, mas um caminho fácil para essas pessoas. Então elas se adaptarão a essas pessoas porque elas querem ouvir isso, elas querem isso para a vida delas. Então a apostasia é isso, as pessoas elas podem até achar que estão andando com Jesus, mas não estão. Pode até pensar, mas elas saberão quando conhecendo a palavra, nós sabemos que para seguir Jesus as coisas não é fácil, não é um caminho fácil. Andar com Jesus, o Paulo mesmo diz em Timóteo, se você for ler nos livros de Timóteo, Paulo mesmo diz, não tenha vergonha, Timóteo, dos meus sofrimentos, mas segue-me, ou seja, não tenha vergonha porque estou preso dos meus sofrimentos, falando aqui nas minhas palavras, mas é isso que ele está falando, ou seja, mas pregue o evangelho e sofra comigo a perseguição, porque o evangelho é isso, né? É sofrer por causa do amor de Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, não sofrerão, chegar tempo que eles não sofrerão a sã doutrina, não procurarão sofrer a sã doutrina, viver uma vida santa, viver os ensinamentos de Jesus, viver os ensinamentos dos apóstolos pelo Espírito Santo, ou seja, viver o evangelho da palavra do Senhor, né? Então eu quero deixar aqui, teologicamente é afastando-se dos ensinamentos, desviar-se dos ensinamentos bíblicos de Jesus Cristo, ou seja, do evangelho e dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, para viver um evangelho fácil, um caminho fácil. E o moral é que abandonarão a comunhão com Deus para ter uma comunhão com o mundo. Abandonarão de ter uma comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo para ter uma comunhão com o mundo. Ou seja, eu quero deixar essa palavra para você refletir sobre isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Preste atenção no que virá pela frente. Preste atenção no Facebook, preste atenção em YouTube, preste atenção em tudo, porque está tendo um monte de pessoas aí que são falsos profetas, que estão trazendo ensinos incorretos para a humanidade. Preste atenção, os seus olhos têm que estar na palavra de Deus,
tem que estar direcionada a pessoas que realmente estão pregando a verdade, porque a apostasia está no seu auge. Nós estamos vivendo sua elevação. E isso, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque esse aqui são dois sinais da vinda do anticristo. E quando se trata de que esses dois sinais virá o anticristo, quando nós lemos Tessalonicenses, com certeza a volta de Jesus está às portas, porque esses sinais falam o ensino incorreto na sua elevação e a apostasia na sua elevação. Nós estamos vivendo isso. Paulo diz, ó, não é agora, quase 2000 anos atrás, não é agora. Paulo falou para os cristãos, não é agora, vai ter que acontecer isso. E nós estamos vivendo o que Paulo falou que precisava acontecer. Nós estamos vivendo na nossa geração. Preste atenção, não fique só nas minhas palavras. Pesquise, estude a palavra de Deus, ore ao Senhor e observe o que vai vir por aí. Preste atenção no que está acontecendo no meio político, preste atenção no que está acontecendo no meio econômico, preste atenção no que está acontecendo no meio religioso, preste atenção no que está acontecendo no meio gospel, cristão, evangélico. Você vai ver que Jesus está às portas e nós estamos vivendo o auge da apostasia, por causa do ensino. A apostasia vem por consequência dos ensinos incorretos, dos ensinos falsos, dos falsos profetas, enganando muitas pessoas. Leia 2 Timóteo, leia Tessalonicenses 1 e 2, você vai entender o que eu estou falando. Preste atenção, eu só estou trazendo essa palavra para alertar a você, para que você esteja um alerta, porque Jesus está voltando. A coisa não está fácil. E deixa eu te dizer, esses dois sinais é de suma importância para a igreja do Senhor Jesus. Muitos outros sinais são importantes, mas esses dois você precisa estar ligado. Foi a primeira resposta que Jesus disse, que ninguém vos engane. Não virão muitos e virão dizendo que estarão comigo, virão no meu nome. Não vos engane. Então, Jesus disse, no fim dos tempos, naquele tempo, surgirão muitos falsos profetas, muitos ensinos incorretos, pessoas só querendo fama, só querendo conhecimento, só querendo, sem preocupar, sem nenhuma preocupação com as almas, com vida, com salvação. Preste atenção, fica esta palavra para o teu coração, que Deus te abençoe e que te desperte mais ainda, que você esteja esperto, que você esteja alerta e vigilante para a glória de Deus, e que essa palavra possa te acordar. Se você estava dormindo, o que eu quero dizer é o seguinte, estava despercebido, não estava notando isso. Esses dois sinais são importantes. Israel, outros tipos de sinais são muito importantes, mas esses dois não pode passar despercebido, porque está acontecendo debaixo do nosso nariz. E nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos estar alerta, que Jesus está à porta. Um grande abraço para a glória de Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas, porque elas precisam estar sabendo que nós estamos vivendo o perigo iminente, está na nossa frente. E esse perigo é ensinos falsos, apostasia e a vinda do anticristo, a volta de Jesus, o retorno de Jesus, para nós termos esse encontro com ele. Paulo diz, olha, a respeito ou seja, caros irmãos, quanto ao retorno de Jesus Cristo e o nosso encontro com ele, nossa reunião com ele, ou seja, nós suplicamos a vocês. Aí ele vai e diz, mais na frente, que não seria assim. Não mude o vosso modo de pensar, não, porque não será assim antes que virá a apostasia. A apostasia vem por causa do ensino incorreto. Preste atenção à quantidade de pessoas ensinando as pessoas de forma errada. As pessoas estão sendo levadas pelas emoções, pessoas pregando coisas, palavras lindas que atacam a emoção da pessoa, mas não é palavra de Deus que vai direto no espírito. Que Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não fique muito longo e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Se você quiser que eu continue falando sobre isso, deixe o seu comentário e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.